Oi, e esse é mais um Transalore TV e eu acabei de assistir o recente episódio da 10ª temporada, o Knock Knock, que é o episódio de terror da temporada, né? Tipo um Hide ou esses episódios de terror que eles sempre colocam na temporada. Eu vou começar já falando sobre ele mesmo, porque é um episódio que, geralmente episódio de terror em Doctor Who a gente não cria muita expectativa, porque pode ser um episódio meio sem graça, não, sem ser tão assustador assim. E a gente aqui começa com um grupo de pessoas junto com a Bill que vão se mudar, né? Eles vão morar juntos, estudantes lá da universidade vão morar juntos. Eles começaram do nada e decidiram se mudar e foram procurar casa. Achei isso meio estranho. A Bill no The Pilot morava com a mãe adotiva dela e aí nesse episódio ela já saiu de casa e foi morar com outras pessoas. Não sei por que isso aconteceu e tal. Talvez tenha uma resposta no futuro, talvez não tenha, mas achei um pouco estranho isso ter começado do nada. Achei que ia ter alguma coisa nesse episódio que pelo menos mostrasse o porquê que a Bill decidiu sair de casa também. Mas enfim, é um episódio de terror e tal, que tem a casa assustadora lá que come as pessoas pelas paredes. E no fim é uma história meio que um conto de fadas aterrorizante sobre a mãe e um filho, e o filho que quer salvar a mãe. Essa parte até eu gostei, achei bonitinha e tal, apesar de ser meio bizarra, mas eu achei interessante esse conceito, porque é um conceito tipo de história de terror mesmo, que é para ser história de ninar, de criança, mas de terror mesmo. Então é uma ideia meio assim. O episódio todo pareceu mais ou menos isso. Mas os personagens secundários eu não achei tão interessantes assim. Poderia ser um início para um spin-off, o Class, de Doctor Who, por exemplo, porque os personagens aqui nesse episódio são tão interessantes quanto eram os personagens de Class nos episódios lá, então não faria muita diferença. O interessante é que começaria a partir de um episódio de Doctor Who com personagens numa série spin-off. Mas não vou ficar nisso. Os personagens são bem diversos, assim, tem vários estilos e várias pessoas diferentes, o que eu achei um ponto positivo para a série. Eles colocaram pessoas diferentes no episódio. E foi um episódio mais Dr. Light, que eles chamam, né? Que o doutor não fica tanto, quem está mais ali é a Bill e os companheiros ali. O doutor está bem mais afastado da Bill, o que é uma interação interessante também para mostrar ela agindo sozinha também. Achei isso um ponto positivo. No fim é um episódio que, assim, eu não vou me dedicar muito para rever ele. Eu achei um episódio normal, que é um episódio que poderia estar em qualquer temporada da série. As piadinhas do doutor com a Bill sempre são engraçadas, a interação deles é sempre ótima. Não foi tão forte como foi nos outros episódios, mas também não deixou de ser legal assim na série, não tive problema nenhum com isso. Mas, enfim, é um episódio que tu assiste ali a primeira vez e vai pro próximo tranquilo. É um episódio no meio da temporada, bem um filler mesmo. Se não tivesse o final do negócio do cofre lá, que a gente sempre tá numa expectativa. E já tá mudando um pouco a interação do doutor com o cofre também, que ele tá conversando com quem quer que seja lá dentro do cofre. Eu acho que é o mestre do John Sim. Parece que porque o doutor prende ele, mas trata ele como um amigo ali dentro. Então, e até leva comida para ele. Então achei, nessa perspectiva, até tá evoluindo um pouco mais. E aí no final ele abre o cofre e entra lá, o que vai trazer com certeza alguma novidade no futuro. Nos próximos episódios aí já vai ter coisa nova. Então é uma coisa que a gente precisa ficar ligado. Mas no fim, em resumo, é um episódio que você assiste e é um episódio regular. Eu não vou dizer que ele é incrível, não vou dizer que ele é o pior episódio que eu já assisti. Ele lembra muito também aquele episódio de Natal, o The Doctor, The Widow and the Wardrobe. Apesar de não ter nada a ver, ele lembra um pouco a torre, coisas de madeira, a própria mãe, que tem uma relação aí, a mãe natureza e a mãe que controla essa coisa da madeira e controla os bichos, e ela que tem o controle. Achei mais ou menos parecido também. No geral, o ator secundário, o
dono da casa. Interessante, ele não foi... a história dele foi legal, que ele que foi um dos principais da história, mas basicão assim, normal, achei bem normal o episódio, não tenho muito o que falar além disso. Mas é isso, esse Transalore TV é o que nós temos, e continua acompanhando lá o Transalorecast, o transalore.com.br, todas as novidades lá no site, que no próximo eu volto para falar do 5º episódio da 10ª temporada. Mas até lá eu deixo o meu até mais. Tchau.